Será que tá gravando? Espero que sim. Como é que a gente faz para gravar? Algum nerd aí que possa me ensinar rapidão como é que a gente faz para gravar a tela? Não estou encontrando aqui. Tá gravando? Beleza. Belezinha. Já tá gravando. Show, valeu. É porque aqui para mim não aparece o horáriozinho, por isso que eu pensei que não estava gravando. Mas vamos lá. Padrão de esfregaço, tá? O padrão de esfregaço, ou a aula, ela é uma aula que ela é curta, porém, ela exige de vocês uma atenção redobrada. Por quê? Porque essa aula bem aqui, ela bomba na nossa avaliação, tá? Ela cai mesmo que despenca na nossa avaliação, bem como eu cobro essa aula de hoje quando nós formos para a nossa aula prática, tá? Então, já gravem aí na agendinha de vocês, dia 28, não, dia 29, tá? 29 de setembro, nós teremos a nossa aula prática, tá bom? E essa é uma aula que eu cobro muito na nossa aula prática. É a aplicação dessa teoria de hoje lá no conteúdo prático, tá bom? Vamos aprender hoje esses padrões de esfregaço, é compreender como se comporta essas células lá no esfregaço cérvico-vaginal dessa paciente, tá? Então, muita calma, não entendeu, pergunta de novo. Vou tentar explicar da forma mais simples possível para vocês compreenderem e não terem dificuldade no decorrer da nossa aula, tá bom? Então, vamos lá. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre esses padrões de esfregaço, tá bom? Essa nossa aula de hoje, gente, já compreende a unidade 2, seção 1 e seção 3, tá bom? Alguns pedidos eu vou fazer para vocês no final da nossa aula, tá? E alguns agradecimentos também com relação aos trabalhos de vocês, tá? Então, avaliação continuada. Pronto. A colega já mandou aqui dizendo que está aparecendo a gravação. Beleza, obrigada. Admitir todos. Prontinho. Então, vamos lá. Para compreendermos os padrões de esfregaço, nós antes precisamos lembrar dos hormônios que nós falamos na aula passada, que eu expliquei para vocês na aula passada. Então, dentro daquele ciclo menstrual, nós falamos de 4 principais hormônios. Que hormônios são esses? Estrógeno, progesterona, FSH e LH, tá? Quando nós falamos desses hormônios, nós precisamos também compreender a atuação de cada hormônio de acordo com o tipo de célula que nós vamos visualizar, tá? Então, quando você tem uma predominância do hormônio estrógeno no ciclo menstrual daquela mulher, indica que nós estamos tendo um processo maturativo celular ou uma maturação celular. Quando nós falamos dessa maturação celular e da presença desse estrógeno, a célula que nós iremos visualizar ali naquela lâmina da paciente serão as células superficiais, beleza? Quando nós falamos do hormônio progesterona, que lá naquela segunda fase do ciclo, onde nós temos a fase lútea, que é a predominância da progesterona, quando nós falamos da progesterona, nós também falamos de processo maturativo. Porém, as células que são visualizadas ali naquela lâmina daquela paciente são as células intermediárias. Então, nós já podemos fazer essa relação. Toda vez que nós temos presença do hormônio estrógeno,
As células que são visualizadas são células superficiais. Quando nós temos a predominância da progesterona, as células que são visualizadas no esfregaço da paciente são células intermediárias, tá bom? Quando a gente fala desses hormônios, falamos diretamente na atuação desses hormônios no epitélio escamoso, que é o epitélio da ectocervice, tá? Então, eu tenho aqui o colo do útero. Lembrem-se, ectocervice é a porção externa desse colo do útero. Endocervice, porção interna desse colo do útero, tá? Quando a gente fala, então, desse hormônio, tanto o estrógeno quanto a progesterona quase não interfere na morfologia dessas células glandulares, que são as células da endocervice, tá? Então, as modificações são muito discretas nessa endocervice. Então, aonde que o estrógeno e a progesterona agem diretamente é no epitélio da ectocervice. Ectocervice, posso chamar também de epitélio escamoso estratificado não queratinizado, tá bom? Relembrando esse ciclo menstrual, nós dividimos na fase menstrual, que ela vai do 1º ao 5º dia do ciclo menstrual. Falamos da fase estrogênica, que vai do 6º ao 14º dia do ciclo, tá? E falamos da fase lútea, que vai entre o 15º até o 28º dia do ciclo, tá bom? Falando dos hormônios que agem em cada fase dessas células. Fase menstrual. Quais são os hormônios que estão em alta nessa fase? FSH e LH. Hormônio folículo estimulante e hormônio luteinizante. Em contrapartida, nessa fase estão estrógeno e progesterona baixos, tá? Quando a gente passa para a fase estrogênica, eu tenho concentração alta de estrógeno. E qual é o outro hormônio que eu tenho alta com estrógeno? LH, hormônio luteinizante. Eles dois juntos fazem a ovulação, tá bom? E na terceira fase, que é a fase lútea, a fase de atuação direta da progesterona, quem está em alta nessa fase? Progesterona, que eu acabei de falar, e o FSH, hormônio folículo estimulante. Por que nessa fase o FSH ele começa a ficar alto? Porque ele vai finalizar o processo de descamação celular, originando a menstruação, e ele aqui, mais uma vez, volta a ficar alto por conta da menstruação propriamente dita e estimular novos folículos ovarianos a serem produzidos, tá bom? Daí, quando nós falamos desses hormônios, nós falamos da atuação direta nesse epitélio da ectocervice, nesse epitélio escamoso. Só que nós temos uma peculiaridade. Na gravidez, essa mulher, ela fica na presença, aliás, essa cavidade vaginal da mulher fica em presença constante de um hormônio. Que hormônio é esse? Podem falar comigo. Não me deixem só na minha aula, na nossa aula. Progesterona. Arrasou. Eu acho que é a progesterona, né, professora? Correto. Corretíssimo, tá? Deixa eu só aumentar o volume aqui para poder escutar melhor vocês, que meu volume tá bem baixinho. Pronto. Só para escutar melhor vocês. Então, a mulher, quando ela tá grávida, a presença do hormônio, o principal hormônio presente ali é a progesterona. Só que, o que acontece? Na gravidez, ela tem progesterona o tempo todo alto e estrógeno, obrigatoriamente, é para estar lá baixinho, para que ela não venha a ovular novamente, correto? Só que o que acontece com essas células na presença constante e exagerada da progesterona? Quando eu falo de progesterona, qual é a célula que eu visualizo? Intermediária. Então, essas células intermediárias, elas acabam ficando velhas por muito tempo
naquela cavidade vaginal, tornando a forma de naviculares. Então, quando vocês escutarem por aí, visualização de células naviculares, são células intermediárias que acabam meio que murchando todinhas por conta da presença excessiva da progesterona, da atuação direta da progesterona em cima dessas células. Então, ela fica toda fechadinha, que a literatura fala pra gente que elas estão em formato de navio, tá? Então, isso aqui é uma célula intermediária, isso são células intermediárias, em que elas estão todas fechadinhas, como se ela tivesse ficado murcha, tá? Por conta da presença direta da progesterona, tá? Essas células naviculares são normais de se visualizar na gestação, tá? Então, quando perguntarem para vocês células naviculares, vocês já façam a relação. São células intermediárias que estão em presença constante e exagerada do hormônio progesterona, ok? Isso acontece como normalidade em qual fase? Na gestação, tá bom? A partir do momento que essa mulher parir e que esses hormônios voltarem à sua normalidade, essas células naviculares, elas sumirão, tá? Porque nós teremos agora a atuação também do estrógeno, fazendo com que essas células intermediárias se tornem superficiais e posteriormente descamem, tá? Outra coisa que é muito comum também de se visualizar na gravidez é a microbiota lactobacilar, tá? Essa microbiota lactobacilar, ela tem uma peculiaridade. Ela auxilia no processo de descamação celular, tá? E isso é comum no lactobacillus não só na gravidez, tá? Mas lá no finalzinho do ciclo menstrual, é importantíssimo que a mulher possua essa microbiota lactobacilar para auxiliar no processo de descamação celular. O que esses lactobacilos fazem? São micro-organismos, tá? Só que eles fazem o quê? Eles consomem o citoplasma todinho da célula e deixa apenas o núcleo. Eles não conseguem, por conta da membrana nuclear, eles não conseguem adentrar ao núcleo e fazer a quebra desse núcleo, tá? Então, como eles não conseguem fazer isso, você acaba visualizando naquele esfregaço um processo chamado de citólise, que é a lise daquela célula, mais especificamente a lise do citoplasma, tá? Isso é comum em mulheres com ciclo menstrual normal e é muito comum de acontecer nas grávidas, nas gestantes, a partir do terceiro trimestre da gravidez, tá? No começozinho, não é comum a gente visualizar a microbiota lactobacilar nessa paciente. A partir do terceiro trimestre é que você visualiza esses lactobacilos fazendo o consumo daquelas células naviculares que já estavam ali por muito tempo. Beleza? Agora, bora entender cada padrão de esfregaço, cada aspecto desses esfregaços, tá bom? Nós temos o esfregaço trófico, o esfregaço hipotrófico e o esfregaço atrófico. Quando nós falamos de trofismo, nós falamos de processo maturativo, tá? Então, quando vocês ouvirem a palavra trófico, esfregaço trófico, é o esfregaço maduro, tá? Com a fase da vida da mulher, que é muito comum você observar esse esfregaço maduro. A mulher no ciclo menstrual regular, tá? E as RNs. Por que as bebezinhas possuem um esfregaço trófico, um esfregaço maduro? Alguém tem ideia? Acabei de falar, bora compreender a pergunta. Acabei de falar para vocês que o esfregaço trófico, ele é um esfregaço maduro, tá? Tem a atuação ali do estrógeno e da progesterona naquela paciente. Então, eu tenho quais as fases da vida da mulher que eu encontro esse esfregaço trófico? Na mulher em ciclo menstrual regular
e na RN. Por que que as RNs eu encontro esse esfregaço maduro? Alguém tem ideia? Alguém tem ideia? Ninguém tem ideia? Pode ser por causa Por causa do quê? da mãe, Continua, tá certo. Mas aí eu discuti, né? Tipo, como o sangue da mãe, as células compartilham com o do RN, né? Então, as células maduras contribuem para que elas tenham esse esfregaço maduro já. Perfeita tua resposta. É justamente por isso, por conta da influência materna, tá? Então, tudo que a gente tem ainda aqui nessa bebezinha, nessa RN, ainda é por conta da influência materna. Então, se aquela mãe estava com um quantitativo de progesterona alto, a progesterona, falei mais lá atrás para vocês, que a progesterona está relacionada aos processos maturativos, então, o que vai acontecer com essa SRN? O epitélio dela vai ser semelhante ao da mãe. Beleza, show. Foi quem falou comigo? Foi de Norá? Foi? Foi? Oi, foi. Ah, obrigada. Show. O esfregaço hipotrófico, eu já tenho uma leve diminuição no processo maturativo. Então, vocês vão olhar no próximo slide, que a gente tem uma diminuição nesse processo maturativo do hipotrófico, tá? O hipotrófico seria um intermediário entre o trófico e o hipotrófico, tá bom? E o esfregaço atrófico, a gente já não tem mais processo maturativo nenhum, tá? Esse A, toda vez no começo da palavra, gente, vocês vão observar como uma negação, tá? Atrófico, então, se trófico é maturação, esse A é negação, então é não maduro ou imaturo, ok? Esfregaço atrófico, é comum a gente visualizar na lactância, tá? Na primeira infância e na menopausa tardia. São os extremos. Bora compreender cada tipo celular. Hipertrófico. Vamos falar de 4 tipos principais desses padrões de esfregaço. Profa, só existe esses 4 tipos? Não. A gente ainda tem outros tipos. Por exemplo, padrão de esfregaço hemorrágico, padrão de esfregaço leucocitário. Só que a gente não fala diretamente deles, porque são padrões de esfregaço que não nos interessam, porque o hemorrágico, eu só visualizo ali hemácias. Por mais que eu tenha a célula por baixo, eu não vou conseguir visualizar célula nenhuma por conta do quantitativo de hemácias que eu tenho ali, tá? Então, o hemorrágico a gente não estuda por isso. Por que eu não falo também do leucocitário? Por conta do quantitativo. Aliás, esse nome está relacionado ao quantitativo de leucócitos que nós visualizamos. Aqui a nossa disciplina não é hematologia. A nossa disciplina é citologia. Então, eu quero ver célula, eu não quero ver leucócito, tá? No esfregaço leucocitário, eu tenho um quantitativo muito alto de leucócitos, a ponto de eu não conseguir visualizar as minhas células, correto? Então, vamos falar dos 4 principais. Os 2 primeiros é o que está aqui no primeiro slide para vocês. Esfregaço, ou padrão de esfregaço hipertrófico. O que significa esse hipertrófico? Eu tenho uma intensa maturação. Então, esse hiper é de muito, de intenso, e o trófico de maturação. Então, eu tenho uma intensa maturação. Quando você visualiza a lâmina do paciente, olhando ali na lâmina do paciente, o que significa esse esfregaço hipertrófico? Eu vou visualizar na lâmina da paciente um predomínio de células superficiais com a presença de algumas células intermediárias, tá?
Então, o que é o padrão de esfregaço hipertrófico? Eu visualizo na lâmina da paciente uma predominância de células superficiais com a presença de poucas células intermediárias, tá bom? Característica das células superficiais, gente, para recordarmos. Célula superficial, coloração dessa célula é eosinofílica, com o núcleozinho picnótico e centralizado, tá? Sem capacidade mitótica. Então, isso é uma célula superficial, tá bom? Com presença ou poucas células intermediárias, tá? Então, intermediária é aquela que o núcleo é levemente aumentado quando comparado das células superficiais e a coloração delas é basofílica, tá bom? Então, repetindo, padrão de esfregaço hipertrófico, eu visualizo na lâmina da minha paciente uma predominância de células superficiais com a presença de algumas células intermediárias, beleza? Esse padrão de esfregaço, ele é denominado também como estrogênico. Por que a gente chama ele de estrogênico? Por conta da presença direta do hormônio estrógeno. É esse hormônio estrógeno que faz com que eu tenha um quantitativo de células superficiais. Não sei se alguém querendo entrar. Um quantitativo alto dessas células superficiais nessa lâmina dessa paciente, tá bom? Quais fases da vida da mulher é que nós visualizamos esse padrão de esfregaço hipertrófico? Em mulheres, no ciclo menstrual regular, mais especificamente na fase estrogênica, que é que é a segunda fase, tá bom? Qual a fase da vida da mulher que eu encontro o padrão de esfregaço hipertrófico? No ciclo menstrual regular, mais especificamente na fase estrogênica, que é a atuação direta do hormônio estrógeno. Tá bom? Próximo padrão de esfregaço, normotrófico. Tá? Ele diz pra gente, ele coloca aqui como esse termo normo, porque é para ser o mais normal, o padrão de esfregaço mais comum de ser visualizado, tá bom? Qual é a característica desse padrão de esfregaço normotrófico? Predominância de células intermediárias agora e a presença de algumas poucas células superficiais, tá bom? Então, padrão de esfregaço normotrófico, eu tenho um predomínio de células intermediárias e a presença de algumas poucas células superficiais. Qual é o hormônio que está atuando aqui diretamente na fase dessa mulher? Progesterona, tá? Então, mais uma vez a relação. Quando eu tenho concentração alta de progesterona, eu tenho concentração alta de células intermediárias, tá bom? Nessa fase, eles relatam que a gente tem um equilíbrio entre esses hormônios ovarianos, tá? Apesar de eu ter um percentual um pouquinho maior da progesterona, tá bom? Esfregaço, padrão de esfregaço normotrófico. Em quais fases da vida da mulher que é comum visualizar esse padrão de esfregaço normotrófico? Também nas mulheres em ciclo menstrual regular, mas mais especificamente na fase lútea, que é a fase 3 daquele ciclo menstrual, tá bom? Então, padrão de esfregaço normotrófico. Qual a fase da vida da mulher que eu encontro como normalidade esse padrão? No ciclo menstrual regular, tá? Mais especificamente na fase lútea, que é onde a gente tem um quantitativo, uma concentração alta do hormônio progesterona. Beleza? Não sei se vocês conseguiram fazer essa relação, mas se não fizeram, façam a partir de agora. O hipertrófico e o normotrófico, nós temos uma semelhança entre eles. É a inversão na presença dessas células superficiais e intermediárias. Então, no padrão de esfregaço hipertrófico, nós temos predominância de célula superficial com presença de intermediária, né? No normotrófico, eu tenho o inverso. Quem predomina agora são
as intermediárias. E tem a presença de algumas poucas células superficiais, tá bom? Então, na hora que vocês forem fazer as anotações de vocês para estudarem para as provas e para os conteúdos da vida, já podem fazer essa relação direta com relação a esse padrão de esfregaço. O hipertrófico, ele é muito semelhante ao normotrófico. Eu só inverto a concentração, a predominância dessas células que são visualizadas no esfregaço cérvico-vaginal, tá bom? De boa por aqui? Ver se tem algum colega querendo entrar. Não. Ixi, entrou. Vi, já tem um monte aqui. Admitir todos. Minutinho, tá, gente? Alguma dúvida por enquanto? Prontinho. Então, bora voltar. Bora para a próxima etapa. Agora nós vamos falar dos dois outros padrões de esfregaço, tá? Agora nós começaremos a falar um pouquinho sobre os processos imaturativos. As células imaturas que nós podemos visualizar nesse esfregaço cérvico-vaginal. Primeiro deles é o padrão de esfregaço hipotrófico. O hipotrófico já tem uma diminuição, tá? Nessa produção dessas células maduras, ok? Então, o hipotrófico, desculpa, eu tenho um esfregaço com predomínio de células intermediárias, com a presença de algumas poucas células parabasais, tá? Lembrem-se que as parabasais, gente, são as células imaturas, tá? Fazem parte lá do epitélio das células profundas que eu falei para vocês no começo. Então, eu tenho profundas que subdividem em basais e parabasais. As basais são as mais imaturas que existem. Elas ficam lá quietinhas no fundozinho da cavidade vaginal, desse colo do útero, tá? E quem é transformada nas superficiais e intermediárias são as parabasais. Então, basais e parabasais fazem parte da camada profunda de células, células imaturas. Então, quando nós falamos de um padrão de esfregaço hipotrófico, nós falamos de um esfregaço com predomínio de células intermediárias, com a presença de algumas células parabasais, tá? Quais as fases da vida da mulher em que nós visualizamos esse padrão de esfregaço hipotrófico? Duas fases. A menina, quando ela começa a secretar esses hormônios ovarianos, ou seja, na puberdade, tá? E em mulheres na pré-menopausa. O que foi que aconteceu aqui para a gente ter esses extremos? Na puberdade, ela está começando a secretar esses hormônios. A infância dela, ela só tinha células imaturas. Por quê? Porque ela não tinha hormônio nenhum sendo produzido, sendo secretado. Quando é que esses hormônios começam a ser secretados no organismo dela? A partir da puberdade, tá? Então, começa a ter um quantitativo de estrógeno e progesterona no organismo dela. Porém, essa concentração ela ainda não é suficiente para que ela venha transformar essas intermediárias em superficiais. Então, quando você faz o esfregaço dessa paciente, o que você vai visualizar? Aparece já um quantitativo maior de células intermediárias, mas eu ainda tenho uma quantidade de células profundas muito grande. O que eu não visualizo nessa fase são as células superficiais. Por quê? Porque o quantitativo de hormônio, a concentração hormonal no organismo dela ainda não é suficiente para fazer o processo maturativo completo, ok? Já quando a gente fala nas mulheres na pré-menopausa, é o inverso dessa puberdade. Na pré-menopausa, ela já está começando a ter a diminuição na concentração desses hormônios, tá? Então, a pré-menopausa é aquela fase que ela começa a ter os fogachos,
que começa a desregular aquela menstruação, menstrua um mês, depois fica um sem menstruar, e menstrua 2 vezes no outro, fica mais 2 sem menstruar. Essa fase bem aí é que a gente caracteriza de pré-menopausa, tá? Nessa fase, ela já está tendo a diminuição na concentração desses hormônios, tá? Se eu estou tendo a diminuição na concentração desses hormônios, ainda tenho a predominância de intermediárias e já começa a aparecer algumas parabasais, ok? Esfregaço hipotrófico, predomínio de células intermediárias com presença das parabasais, ok? Fases da vida da mulher em que nós encontramos esse padrão de esfregaço: na puberdade, onde está aumentando, começando a aumentar esses hormônios, e na pré-menopausa, que está diminuindo essa concentração hormonal. Professora, Diga. Eu não sei se é verdade, mas geralmente as pessoas falam que é mais fácil também, ocorre o risco maior da mulher engravidar quando ela está entrando na menopausa. Não. Porque geralmente quando ela está entrando na menopausa, já são os últimos óvulos que já estão sendo expelidos do ovário. O que pode acontecer ali é que nessa fase pode ser que nem todo mês ela tenha a ovulação. Então ela acha que, como já está a desregular a menstruação dela, ela não vai mais engravidar. Porém, só para a excreção desses óvulos quando finaliza a última menstruação propriamente dita. Então, o que acontece nessa fase? Por descuidos, por achar que ela não está mais menstruando todo mês regularmente, não está sendo mais expelido os óvulos. Aí, um belo óvulo encontra um belo espermatozoide, ocorre a fecundação, e aí eles serão felizes para sempre. Ou não. O que pode acontecer também, aliás, o que infelizmente acaba acontecendo muito com essas mulheres que engravidam já na entrada dessa menopausa, é porque esses óvulos, em sua maioria, já são óvulos velhos. E aí acontece daquela mulher mais madura de ter a fecundação com esse espermatozoide e na maioria, como é que fala? O filho nascer com alguma deficiência, com alguma anomalia, com alguma atipia, tá? E aí, infelizmente, é o que acontece muito. Vocês podem perceber, mulheres mais velhas, a tendência é ter filhos com algum problema ou morfológico ou fisiológico, por conta desses óvulos velhos, tá bom? Agora, por conta da relação que tu falaste aí, é mesmo por conta do descuido, por não achar que tá mais ovulando, entendeu? Entendi. Obrigada. Mais algum questionamento? Conversem comigo para eu não me sentir só, por favor. Falamos do do hipotrófico. Agora nós iremos falar do quarto padrão de esfregaço. Cadê a criança? Eu estou diminuindo o Falaremos do quarto padrão de esfregaço comum ao epitélio cérvico-vaginal. Qual é ele? Atrófico. Mais uma vez, compreendendo a palavra. Trófico, eu falo de maturação. O A, eu estou negando essa maturação. Então, processo imaturo. Visualização, predominância das células imaturas. Como é que eu vou visualizar nesse esfregaço? Um predomínio de células parabasais com a presença de algumas poucas células intermediárias. Então, aqui eu tenho uma inversão, tá? Eu já tive a diminuição total desse estrógeno, dessa progesterona, tá? Então, se eu não tenho mais estrógeno e progesterona, eu tenho a tendência aqui não ter processo maturativo, não visualizar células superficiais. Então, eu tenho a inversão. Eu tenho um predomínio de células parabasais com a presença de algumas células intermediárias, tá? Quais as fases da vida da mulher em que nós visualizamos esse esfregaço atrófico na pós-menopausa, que você pode também chamar de menopausa tardia, tá?
ou na infância, tá? Lembrem-se, a infância ela ainda não tem a produção desses hormônios, tanto de estrógeno como progesterona. Se ela não tem esses hormônios que fazem o processo maturativo, quais as células que nós iremos visualizar? As células profundas, tá? O inverso acontece na menopausa tardia. Ela já teve a diminuição desses hormônios maturativos. Se ela teve a diminuição, o que vai acontecer? Aumenta-se a visualização das células imaturas, tá bom? Então, atrófico, predomínio de células profundas, ou vocês podem falar parabasal, com a presença de algumas células intermediárias. Quais as fases da vida da mulher que nós visualizamos esse padrão de esfregaço? Na infância, que ela não teve ainda a produção de hormônio, e na pós-menopausa, em que ela já está tendo a diminuição, aliás, já teve a diminuição desses hormônios ovarianos. Beleza? Aqui a gente também teve a mesma relação que nós fizemos nos outros dois. Hipotrófico e atrófico, a gente só tem a troca no predomínio das células, tá? Então, no hipotrófico eu tenho predomínio de intermediária, com presença de parabasal. No atrófico eu tenho predominância das parabasais, com a presença de algumas poucas intermediárias, tá bom? Vamos fazer uma relação que é o que acontece muito hoje com as mulheres que fazem a reposição hormonal. O que acontece aqui? Quando ela começa a ter a reposição exógena de estrógeno e de progesterona, ela acaba que modifica esse epitélio cérvico-vaginal dela. Como assim, profa? Se ela está administrando estrógeno e progesterona nela, o que vai acontecer com esse esfregaço atrófico? A tendência dele é se tornar hipotrófico, tá? Então, é muito comum hoje, quando você pega uma lâmina de paciente com 60, com 70 anos, que você já sabe, tu olha a idade da lâmina dela, tu diz, opa, eu já vou visualizar ali um padrão de esfregaço atrófico, porque o que a gente subentende é que com 70 anos ela já está menopausada, correto? E aí você visualiza na lâmina dela predominância de células intermediárias e algumas poucas parabasais. Aí tu diz, meu Deus, mas o que foi que aconteceu? Aí tu olha lá na anamnese da paciente e visualiza que ela já é menopausada. Aí tu fica, mas meu Deus, o que está acontecendo aqui? Porque se ela já é menopausada, era para a gente ter um padrão de esfregaço atrófico, né? Mas, lá na anamnese dela, ela não diz que ela comprou lá na farmácia de manipulação umas cápsulas de isoflavona. Ou que ela toma o chá de amora todos os dias. Ou que ela toma a injeção de estrógeno e progesterona todo dia que ela comprou, ou a cada mês, a injeção de estrógeno e progesterona que ela comprou lá na farmácia. Gente, a isoflavona, o complexo químico dela, a molécula química dela, ela é muito semelhante ao estrógeno. Então, aquela cápsula de isoflavona que ela está tomando para ela ter uma melhor qualidade de vida, para ela descansar ou parar do suador na cabeça, que é muito comum, né, por conta da diminuição desses hormônios, a isoflavona nada mais é do que injeção de estrógeno que ela está dando no organismo dela. Se ela está injetando estrógeno no organismo dela, a tendência é o quê? Sair do processo imaturativo e começar a amadurecer essas células. Então, ela sai de um padrão de esfregaço e migra para o outro, tá? A amora é a mesma coisa. Ela é muito semelhante, a moléculazinha dela é muito semelhante ao estrógeno, tá? Então, ela todo dia está fazendo a utilização do estrógeno, sem nem saber. Né? Aliás, sem nem saber. E acaba que o quê? Ela não relata no dia que ela vai fazer o preventivo. E aí, o que acontece com a gente? Tu pode errar o laudo da paciente por conta disso, tá? Então, quanto mais informações essa paciente dispuser na hora da sua coleta, a recepção dessa paciente,
ela é fundamental para que a gente feche um diagnóstico satisfatório da sua lâmina cérvico-vaginal. Vocês compreenderam essa parte? Quem quer conversar comigo hoje? Professora. Gente, eu vou mostrar para vocês, no dia da nossa aula prática, uma lâmina muito semelhante com essa imagem bem aqui que eu estou mostrando, tá? O que é isso aqui? O que isso aqui quer dizer? Isso aqui é a característica de um esfregaço ideal. Então, como é que eu caracterizo um esfregaço ideal? A quantidade de células, as células em quantidade representativa, tá? Peraí, deixa eu só admitir o colega aqui que não foi. Células em quantidade representativa, bem distribuídas, fixadas e coradas na lâmina, e uma visualização que permita uma conclusão diagnóstica. Então, o que isso aqui tudo quer dizer? Eu preciso, para eu ter um esfregaço ideal, primeiro ponto, células em quantidade representativa. O que são essas células em quantidade representativa? Visualizar na lâmina da paciente os dois tipos de epitélio. Quais são os dois tipos de epitélio? Ectocérvice e endocérvice. Então, se na lâmina da paciente eu encontrar célula superficial e as endocervicais, eu encontrei o meu esfregaço ideal. Eu encontrei o que nós chamamos? A JEC, junção escamo-colunar, ok? Se eu visualizar na minha lâmina células intermediárias e células endocervicais, eu visualizei a JEC. Se eu visualizar células metaplásicas e visualizar células endocervicais, eu visualizei a JEC. Então, isso é um esfregaço ideal. É você visualizar todos os tipos de célula que fazem, os dois tipos de epitélio que fazem parte da cavidade cérvico-vaginal, ok? Quando ele fala no item 2, bem distribuídas, fixadas e coradas, porque se essa lâmina ela não foi bem fixada, gente, a tendência é vir micro-organismos e adentrar naquela célula, tá? Naquela lâmina, ou essas células acabarem ficando murchas ao ponto como é que eu falo? Esqueci a palavra agora. Ao ponto delas ficarem murchas e a gente não conseguir visualizar essas células, tá? Então, eu preciso que elas estejam bem íntegras, bem dispostas, bem coradas. Quando nós falamos dessa coloração, nós falamos da bateria de coloração de Papa Nicolau, que precisa essa bateria ser ideal, ser satisfatória, tá? Então, eu não posso ter resto de sedimento daqueles reagentes naquela bateria de coloração, para que esse resto de corante não venha fixar na lâmina e comprometer a tua visualização, tá? Então, ela precisa estar bem solta, bem limpinha e fácil para a visualização, tá bom? Então, isso aqui a gente chama de um esfregaço ideal, onde nós conseguimos visualizar na lâmina da paciente os dois tipos de epitélio, ectocérvice e endocérvice, onde essas células estão bem distribuídas. Então, aqui, ó, você não visualiza nessa imagem nenhuma célula em cima da outra. Então, eu consigo caracterizar cada tipo de célula, tá? O que mais que a gente ainda trouxe aqui dessa imagem para vocês? São outras estruturas celulares que são bem comuns de se visualizar no esfregaço sanguíneo, tá? No esfregaço citológico, que são as hemácias, tá? Então, é muito comum a visualização das hemácias ou eritrócitos. Outra coisa comum de se visualizar, leucócito, tá? E aí, o leucócito, aqui na citologia, nós não caracterizamos cada tipo de leucócito, tá? Então, nós não dizemos aqui, é um eosinófilo, um neutrófilo, um basófilo. Não. Você aqui diz se ele é mononuclear ou se ele é
polimorfonuclear. Se ele possui apenas um núcleo ou se ele possui 2 ou mais núcleos, tá? Então, aqui, ó, o exemplo. Aqui eu tenho um leucócito mononuclear, só um núcleo. E aqui eu tenho um leucócito polimorfonuclear, 2 segmentaçõezinhas, tá? Então, eu digo aqui que é presença de leucócito mono e polimorfonuclear. Eu não digo que isso aqui é um linfócito e eu não digo que isso aqui é um neutrófilo, porque a coloração de Papa Nicolau, ela não permite você fazer essa diferenciação, tá bom? Ela cora todo mundo em azulzinho, ok? As hemácias, gente, a gente não consegue visualizar na citologia aquela biconcavidade linda que nós visualizamos no esfregaço sanguíneo, tá? Então, aqui você só diz que tem a presença ou não desses componentes, beleza? Tem um rapazinho que tá com a câmera ligada. Desligou. Não, não desligou. Vou desligar a sua câmera, tá? Não consegui lhe achar. Deixa eu só adicionar aqui a outra colega. Beleza? Então, isso é um esfregaço ideal, tá, gente? Onde você visualiza todos os componentes celulares de uma forma simples, clara e visual para você conseguir laudar a lâmina da sua paciente, tá bom? Chegar a um diagnóstico, alguma conclusão satisfatória. Belezoca? Vamos começar a falar um pouquinho sobre os principais micro-organismos que estão relacionados a essa cavidade cérvico-vaginal, tá? Quais são esses micro-organismos? A gente inicia falando do principal micro-organismo e o micro-organismo mais comum de ser visualizado, tá? Que são os lactobacilos, tá? Lactobacilos nada mais são do que bactérias, tá? E são bactérias que são da própria cavidade vaginal da paciente, tá? Toda a mulher possui um micro-organismo normal, tá? E em sua maioria possuem essa microbiota lactobacilar, tá? Esses lactobacilos também, gente, nós podemos chamar de bacilos de Doderlein. Ou então se escreve assim, bacilos de Doderlein. Deixa eu até colocar aqui para vocês. Doderlein. Pronto, modifiquei aqui. Pronto, tá? São chamados também de bacilos de Doderlein. São o micro-organismo mais comum da microbiota vaginal, tá bom? A maioria das mulheres com o ciclo menstrual regular possuem esses lactobacilos, essa microbiota. Esses lactobacilos, eles têm uma afinidade pelo pH levemente ácido dessa cavidade vaginal. Por isso que eles ficam tranquilamente, gente, ali no canalzinho vaginal, tá? Por conta desse pH que é levemente ácido dessa cavidade, tá? Então, tem afinidade por esse pH. Uma característica principal dos lactobacilos é que eles auxiliam no processo de citólise, no processo de lise celular. Então, eles auxiliam para que a menstruação daquela paciente, aquela descamação do colo uterino, aliás, do útero, seja eficiente, ok? Querendo entrar. Tá? Então, são os bacilos de Doderlein que promovem essa citólise celular. Opa, citólise celular é a mesma coisa, né? Redundância. Essa citólise, tá? Nessa cavidade vaginal. Então, olha aqui, ó, como é que eu mostro para vocês essa citólise oriunda desses lactobacilos. Vocês conseguem observar aqui várias tirinhas aqui, ó, vários tracinhos. Isso aqui, gente, só são os lactobacilos. O que aconteceu aqui? Eles começam a se consumir
do citoplasma da célula. Ó, aqui ainda consigo levemente visualizar um pouquinho de citoplasma. O que aconteceu aqui? Ele começou a se consumir desse citoplasma, só que, como eu falei ainda agora, eles não conseguem consumir os núcleos, tá? Então, esses núcleos, eles saem íntegros ali do útero e perpassam o colo uterino, tá? Então, sai íntegro dali. Tem a descamação correta e aí ele sai íntegro dali, tá bom? Esse é núcleo. A gente não consegue perceber porque tá ali, tudo misturado com sangue, com resto celular, e você não consegue perceber esses núcleos, tá? Então, o primeiro micro-organismo que a gente vai falar aqui, lactobacilos, podem ser chamados também de bacilos de Doederlein, tem afinidade pelo pH ácido dessa cavidade vaginal e estão relacionados ao processo de citólise nessa cavidade vaginal, tá? É a microbiota mais comum de ser visualizada, tá? Eu coloquei aqui o terminho flora bacteriana comum, é porque o nosso livro, tá? O livro do AVA, ele ainda utiliza esse termo flora, tá bom? Mas nós podemos sim trocar esse termo flora pelo termo microbiota, tá bom? Vamos deixar um pouquinho de lado flora e trazer pra gente o termo microbiota, ok? Hoje, nós tivemos uma modificação na regra de nomenclatura brasileira. Então, vocês vão ver lá na unidade 3 que nós seguimos uma regra de nomenclatura universal chamada Sistema Bethesda. Então, todo mundo trata a sua nomenclatura da forma como o Sistema Bethesda preconiza. Porém, cada país pode fazer a sua regra de nomenclatura com base nessa regra de nomenclatura universal, tá? Perdão, o que foi que aconteceu agora em junho de 2020? Nós tivemos a modificação dessa regra de nomenclatura brasileira. O que eles fizeram nessa regra de nomenclatura? Dentre uma das modificações que eles fizeram foi retirar do laudo, da partezinha onde a gente coloca a microbiota, retirar a nomenclatura de lactobacilos. Por quê? Porque eles disseram que não tinha a menor necessidade de falar de lactobacilos, laudar, na verdade, os lactobacilos, visto que esses lactobacilos fazem parte da microbiota comum da paciente. Então, não tinha por que colocar a presença desses lactobacilos ali. Nas aulas práticas, nós conversaremos um pouquinho mais sobre essa presença, essa retirada, na verdade, dessa microbiota lactobacilar do laudo, tá? Porque ele meio que deixou o laudo sem as informações. Então, alguns histologistas discordam com relação a essa retirada dos lactobacilos, tá bom? Principalmente quando a gente fala de condição financeira da paciente, de se realizar uma cultura, tá? Então, ela às vezes, mal consegue fazer o preventivo. Será que ela vai ter condição de fazer uma cultura, né? Então, algumas coisinhas aí não foram tão interessantes. A gente ainda tem alguma discussão bem grande aí no mercado dos citologistas relacionados à presença e a essa retirada das microbiotas lactobacilares do laudo, tá? Espera aí rapidinho. Admitir os colegas aqui. E a gente hoje está com um quantitativo bom de colegas na aula. Próxima microbiota, tá? É a microbiota de cocos e bacilos curtos, tá? São duas microbiotas distintas, porém elas são muito comuns de serem visualizadas juntas. É muito raro um preventivo, uma lâmina citológica, em que você olhe só cocos ou que você olhe só bacilos curtos. Em sua maioria, tem as duas microbiotas juntas, tá? A princípio, e vocês vão visualizar no dia da nossa aula prática, que é muito difícil visualizar essas microbiotas de cocos e bacilos curtos, tá? Você só consegue fazer a visualização dessa microbiota na objetiva de aumento de 40 vezes, tá? E essa objetiva, ela precisa estar muito, muito, muito perfeita, tá? Também são bactérias cocoides, tá? Formatinhos de cocos. E você visualiza mesmo as bolinhazinhas de cocos, ó.
como está sendo visualizada bem aqui, ó, vários coquinhos, ó. Tudo isso aqui são os cocos, tá? E esse bem aqui, mais esticadinho, ó, é um bacilo curto, tá? Então, é a segunda microbiota mais comum de ser visualizada. Ela é principalmente visualizada na infância e quando a mulher já está na menopausa, tá? Onde eu não tenho a necessidade de uma descamação celular mais, tá? Eu não tenho estrógeno e progesterona que me auxiliam a essa descamação celular, tá? Então, essa microbiota é a microbiota mais comum de ser visualizada nos extremos, na infância e na menopausa, tá? Essa é uma microbiota também que ela é pobre em glicogênio. E esse glicogênio é que auxilia, a presença desse glicogênio é que auxilia no processo maturativo, tá? Por isso que a gente encontra principalmente na infância e na pós-menopausa, tá? É a segunda microbiota mais comum. Trouxe esse termo flora mais uma vez por conta da nossa literatura tratar esse termo flora, mas a partir de agora a gente começa a utilizar o termo microbiota, tá bom? Então é a segunda microbiota mais comum de ser visualizada, tá? Formatinho dela, os cocos, tá? Formatinho cocoide, onde você visualiza elas assim, uma do ladinho da outra, tá bom? E a forma de bacilos curtos, tá bom? É a segunda microbiota mais comum, eu só consigo visualizá-la na objetiva do aumento de 40 vezes, tá bom? Alguns outros micro-organismos que nós trataremos também, um principal é a Gardnerella vaginalis, ela é encontrada sob uma forma de leucorreia e alterações celulares de grande valor diagnóstico. Para eu dizer que essa paciente foi encontrada com Gardnerella, eu obrigatoriamente preciso encontrar uma célula que nós chamamos de célula guia, célula alvo ou clucel, tá? A Gardnerella nada mais é, deixa eu ver se eu estou sem a imagem dela aqui, não. A Gardnerella nada mais é do que bactérias, tá? Elas também são bactérias cocoides, mas ela tem uma diferença. A Gardnerella, ela tem afinidade direta. Pronto. E, peraí, que eu mexi um negócio bem aqui. Peraí, Adielson. Só um minutinho. Não, pronto. Eu tinha tornado o Adielisson apresentador, mas já voltei ao normal. Um minutinho. Bom, a característica, então, da Gardnerella. Então, ela é uma bactéria, só que sim, diferente dos cocos e bacilos curtos, a Gardnerella ela tem uma afinidade pela superfície da célula. Então, ela fica em cima da célula, tá? Vocês vão visualizar na aula que nós daremos um pouquinho mais sobre microbiota, na aula que vem, tá? Falar um pouquinho de microbiota em alterações benignas e patológicas. Mas a Gardnerella, para eu dizer que eu tenho ela na minha lâmina, eu preciso encontrar essa célula embebida de Gardnerella em cima dela, tá? Seja ela superficial, seja ela intermediária. A afinidade da Gardnerella é mais propriamente dita pelas células maduras, superficiais e intermediárias. Então, você olha lá uma célula intermediária, com o núcleozinho centralizado, e em cima dessa lâmina, você olha ela cheinha de Gardnerella, cheinha de pontinhos. Deixa eu pegar um negócio aqui para mostrar para vocês. Vou fazer o desenho aqui da célula na minha mão e mostrar mais ou menos como é que fica a Gardnerella para vocês. Minhas células. Ó. Ó. Então, isso aqui seria uma célula intermediária,
tá? Onde eu tenho o núcleo centralizado, e a Gardnerella seriam todos esses pontinhos que eu estou mostrando para vocês. Ela fica em cima da célula, tá? Desse jeitinho, em vários pontinhos, ó, formatinho de copos. Gente, mas é tanto, que vocês quase não conseguem mais visualizar o citoplasma da célula, tá? Então, isso aqui basicamente seria uma célula superficial ou intermediária com a quantidade de Gardnerella em cima dela. Beleza? Show? Alguns conceitos importantes que nós precisamos fixar na nossa mente e lembrar a partir de agora. Primeiro conceito é picnose nuclear. Então, o que é a picnose nuclear? Então, a partir de agora, a gente não chama mais aquele núcleo de pequeno, e sim de picnótico. O que seria essa picnose? É a intensa contração e condensação da cromatina nuclear, óbvio, tornando o núcleo intensamente basofílico, de aspecto homogêneo e bem menor do que o normal, tá? Então, a picnose nuclear nada mais é do que a contração desse núcleo, tá? Esse núcleo, essa célula, já não possui mais replicação, atividade mitótica. Então, a partir daqui, ele já se concentrou, já se contraiu por completo, tá? A coloração desse núcleo é basofílico. Então, vocês vão olhar na lâmina aquele núcleo bem escuro, bem roxo, quase azul, quase preto intenso, tá? Células normais que você visualiza essa picnose nuclear, células superficiais, tá? Em uma normalidade, essa picnose nuclear está relacionada às células superficiais, ok? Segundo termo, hipercromasia nuclear. A hipercromasia nuclear é a maior afinidade tintorial do núcleo. O núcleo se cora mais intensamente, tá? Isso é devido ao quê? À riqueza de DNA que esse núcleo possui, tá? Então, a hipercromasia nuclear é quando esse núcleo possui uma afinidade por esse corante basofílico. Então, quando a gente pensa numa célula intermediária, por exemplo, o citoplasma dela é basofílico, mas você observa que aquele basofílico leve é um lilazinho discreto, é um azulzinho discreto, Já quando você olha para o núcleo dessa célula, você olha esse núcleo escuro, tá? Ele é basofílico da mesma forma como o citoplasma, porém, devido à presença alta de DNA dentro desse núcleo, é que faz com que ele fique ainda mais enegrecido, tá? Por conta dessa afinidade tintorial dessa tinta, desse corante, aliás, do DNA, desculpa, pelo corante, tá bom? Então, sempre você vai visualizar esse núcleo extremamente escuro, extremamente basofílico, tá? Característica de normalidade. Cariorrex é a fragmentação e dispersão do núcleo no citoplasma, tá? Então, nada mais é do que a lise desse citoplasma, tá? A cariorrex, quando é que é comum da gente visualizar a cariorrex? Em processos em que o HPV ele já se instalou efetivamente naquela célula, tá? Promovendo, além da lise do citoplasma, a lise do núcleo, tá? Na cariorrex propriamente dita, que o HPV promove, eu tenho a lise desse núcleo, ele fica todo fragmentado dentro do citoplasma, tá bom? O HPV, ele tem a afinidade, né, de destruir tanto o núcleo e posterior destruição do citoplasma, tá? E por fim, o último termo, cariopicnose. O núcleo ele pode se retrair, tornar-se escuro e não se pode distinguir, os grânulos de cromatina. Quando é que ocorre essa cariopicnose? Quando nós temos um núcleo picnótico.
que está relacionado principalmente às células superficiais. Beleza? Quais os principais termos que eu quero que vocês gravem daqui? Os 4. Principalmente a picnose nuclear, tá? Porque é ela que está envolvida diretamente a normalidade das células superficiais, ok? De conteúdo, por hoje, nós finalizamos. Dúvidas? Conseguimos compreender os 4 padrões de esfregaço e a aplicabilidade de cada um? Povo e pova? Estamos aí? Sim, professora. Quem está falando comigo? Ok. Tá. Posso cobrar isso na prova, os padrões de esfregaço? Pode. Arrasamos. O que eu quero de vocês? Bora responder essas atividadezinhas bem aqui comigo? Essas atividades, elas estão lá no nosso livro, tá? Do Faça Valer a Pena. Cada unidadezinha tem o seu Faça Valer a Pena, então eu tirei de lá as atividades. Por que eu tirei de lá? Porque eu quero que vocês ativem ainda mais a... Como é que fala? Ativa não, gente. Respondam as atividades da avaliação continuada, tá? Então, parabenizei vocês lá no grupo, mas ainda temos um quantitativo de alunos alto que ainda não realizou as atividades, tá? Outra coisa, gente, nós temos um quantitativo de alunos também que ainda não realizaram o simulado do desafio nota máxima, tá? Então, eu não quis colocar nominhos aqui, mas eu preciso que vocês, pelo menos, realizem o simulado do desafio nota máxima, tá? Não sei se vocês recordam, semestre passado, mas o nosso coordenador, junto com o CAFTER, sempre vai promovendo, vai lançando as planilhazinhas com os alunos de destaque. Geralmente, esses alunos de destaque têm uma premiação no final do semestre, tá? Então, bora correr atrás dessa premiação. Vamos, pelo menos agora essa semana, então até sexta-feira, vocês vão pelo menos realizar o desafio nota máxima, tá? Os que já estão com o portal liberadinho, os alunos que já montaram seus horários, caso você não consiga ainda, não entenda ainda como é que é essa montagem de horário, peçam para os colegas ajudarem vocês, tá? Mas não deixem de ativar o portal de vocês e entrar em tudo direitinho, tá bom? A atividade de vocês precisam encaminhar para o meu e-mail, tá? Porque na hora que eu fui colocar lá no portal, teve um probleminha na hora da colocação da data e eu acabei errando, por isso que estava bloqueado lá, tá bom? Se o arquivo for muito pesado, que agora, na verdade, nem dá mais para vocês colocarem lá pelo portal, agora vocês vão me encaminhar pelo e-mail, tá bom? Porque eu preciso ter uma prova, as redes sociais em si, elas não são uma prova da atividade de vocês. Então, eu preciso que vocês me encaminhem um print da atividade, qualquer coisa que sinalize lá quais eram os participantes, só para poder eu registrar isso e validar a atividade de vocês, tá bom? Falando nas atividades, desculpem por não ter entrado antes em algumas atividades. As que eu entrei de ontem à noite para hoje de manhã estão lindas, tá? Eu queria que vocês me surpreendessem e vocês me surpreenderam, tanto no individual quanto no grupo. Tiveram algumas pessoas que me fizeram individual e foram de uma delicadeza, de um cuidado com relação ao trabalho muito legal. Eu queria muito estar num ambiente presencial, tá? Para abraçá-los e para agradecer pela participação de vocês no trabalho. Eu confesso que eu pensei que a participação não seria tanta e não seria assim tão gostosa como foi, como está sendo nesse trabalho de vocês, tá bom? Então, meus parabéns, de verdade, gostei muito dos trabalhos de vocês e eu espero que vocês cresçam, tá? Com relação aí, porque a gente tem segundo e quarto período ainda, vocês já são bem jovenzinhos ainda, vocês ainda possuem um padrão de esfregaço
atrófico ou hipotrófico, tá? Trazendo um pouquinho para nossa aula de hoje, mas eu agradeço muito pela participação de vocês. Tá bom? Mandem para o meu e-mail para a gente fechar, porque até sexta-feira eu preciso lançar a nota de todo mundo, tá bom? Quem ainda não me mandou, por favor, me encaminhe logo, tá? Espera rapidão, deixa eu fazer só um negócio aqui.